Fala aí, Tube! Estamos começando aqui a nossa live hoje com Mário Sérgio Borges, pedagogo, gestor de empresas, que mais? Consultor empresarial, um grande amigo, parceiro aí. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos ver se a gente consegue hoje. A internet está boa. Neuro. Tá aqui o rapaz. Vamos lá. Fala, meu amigo Mário Sérgio Borges. Grande Marcelo! E aí, como é que foi o dia? Como sempre, bastante Corrido. produtivo, né, Marcelo? É isso aí. Depois que a gente aprendeu a dinâmica do home office, a gente aprende a ser produtivo, né? Ah, isso é verdade. A galera tá entrando aí, ó. A Vera disse que ia entrar, ó. Tá aí com a gente. Grande Vera. É, Verinha! Verinha é excepcional. A É melhor isso aí. psicóloga do Pará. Cara, Eu sabe o acho que que eu você tava quer. lembrando? É. Enquanto a galera tá entrando aí, sabe o que eu tava lembrando? Quem apresentou a gente foi o Rubinei, né? Cadê esse cara, bicho? Manda um convite para ele aí, rapaz. Agora o homem é internacional. Né? A última vez que eu vi, ele tava na Espanha, sei lá onde. Ei, Verinha! A Beijos! Vera tá mandando um beijo aí pra gente. Grande Nossa, abraço. eu acho legal, a Vera tem um olhar da psicologia ao empreendedorismo, é da raiz aí do Sebrae, né? Mas ela desenvolveu uma percepção empreendedora, que Uhum. quando eu tenho dúvida em algumas situações, a gente corre com a Vera quando se trata de um pensamento um pouco mais psicológico, né? Tem que ter essa assessoria, não é isso, Marcelo? Ah, com certeza. O pouco contato que eu tive com a Vera até agora foi muito grandioso, valioso. Eu aprendi muitas coisas também. A gente até conversou no meu primeiro vídeo e ela tinha uma dificuldade sobre a questão de desenvoltura com as câmeras. A gente ainda vai conversar bastante sobre isso aí em outros capítulos, mas o olhar dela é diferenciado também, quanto seu, quantas a gente vai se somando, né, cara? Mas é, Nada, a Vera gosta da câmera e a câmera gosta da Vera. Eu já falei isso para ela. é isso aí. Essa Ó, ideia é paixão. a nossa média de participantes da live é geralmente de 7 a 15, então a gente vai começar aí com 7 mesmo. Eu falo o seguinte sempre, Mário, nós somos Jéssica, a Jéssica entrou agora. isso. Nós somos poucos, mas suficientes, porém seremos muitos um dia. E para Marcelo, começar, mas tu para tens, começar, tu tens posicionado bem nesse processo. né, o pessoal tá até me brincando comigo, assim, é o Cello Talk Show. Toda semana tem convidados diferentes, falando sobre positividade, crescimento, desenvolvimento. E aí são várias pessoas de vertentes diferentes que estão falando sobre desenvolvimento. Isso é bacana. Acredito que amanhã, ainda estou verificando isso aí, a gente tem uma live aí com uma nutricionista também falando sobre desenvolvimento, alimentação saudável para a questão de melhoria em termos de saúde e o que isso pode proporcionar também em termos de crescimento intelectual a partir da saúde, né? Mas assim, começando aqui a nossa live de hoje, né, com o nosso meu amigo, grande parceiro, Mário Sérgio Borges, sócio também da Astro 1. A gente se conhece já tem quase 10 anos, através de um grande amigo nosso, consultor também, o Rubinei. Aonde você estiver, Rubinei, um grande abraço para você. E a gente teve, o pessoal que me acompanha aí há muito tempo, acompanhou também a Cellos Tapiocaria, quem desenvolveu essa logomarca, essa identidade visual, foi a Astro 1 com a Jordana, que é a esposa do Mário também. Eu vou querer fazer uma live com você, viu, Jordana? Não me escapa, não. Boa. E aí a gente sempre está conversando, desenvolvendo, e eu tive a grande oportunidade de trabalhar com o Mário no passado em termos de mentoria, quando eu estava exclusivo para uma empresa e num cargo de posição que tinha decisões estratégicas, liderança de equipe, e aí hoje a gente traz essa visão também para o empreendedorismo. O Mário tem uma grande expertise já. Quantos anos de mercado aí, Mário? Vai fazer 30 anos, né? 30 30 anos de anos de mercado, né? gestão, 30 anos de olhar na gestão, tanto dentro de empresa quanto para empreendedorismo.
E o nosso assunto hoje é falando sobre a tal palavra, né, Mário? Tão falado hoje sobre mentoria. O que é mentoria online? E aí, Mário, vamos lá. Pois é, eu acho que isso surgiu com muita força agora. Surgiu não, acho não, né? Deu um impacto grande depois da pandemia, todo mundo aí acompanhou a nossa fuga para o home office, né? Não foi nada planejado. E a mentoria, eu tenho um conceito de mentoria como expansão da nossa inteligência, do nosso núcleo de pensamento, do nosso alcance de fazer com que as relações, mesmo distantes, mediada por um celular, por um computador ou por um aparelho tecnológico, né, elas podem gerar os mesmos resultados, os mesmos não, mas elas geram resultados tão bons quanto os presenciais. Então, a mentoria, acima de tudo, para mim, Marcelo, não vou falar especificamente se ela é executiva, não estou direcionando, mas eu estou falando do sentido da mentoria, ela é uma vitória, uma presença de uma inteligência, de uma sabedoria, de uma experiência, de uma expertise apresentada de uma maneira diferenciada para os empreendedores, para os gestores e para todos aqueles que querem se desenvolver em determinados campos. Então, eu entendo que ela tem um sentido complementar a esse nosso desenvolvimento, às nossas habilidades cognitivas, que são extremamente necessárias, assim como anteriormente a gente não tinha muito a presença, a Vera que está na live, né? A gente não tinha muito os nossos psicólogos, né? Hoje é normal você ter o seu psicólogo, o seu terapeuta, né? O seu contador, o seu advogado. Então, a própria questão, por exemplo, da evolução hoje de uma relação mais íntima com a psicologia, com os psicólogos e com a terapia, denota uma evolução do pensamento, uma evolução da mente. E a mentoria, ela tem esse propósito. Ela tem um propósito de você trabalhar com o pensamento, com a mente, com a experiência, traduzir isso no sentido, no direcionamento que gere resultado e que, obviamente, encurte principalmente o tempo e diminua os nossos erros. Então, obviamente, a gente que já está com 51 anos, né? Claro que 51 anos eu considero ainda, dentro do nosso contexto, de tudo que nós estamos vivendo no mundo, realmente é a segunda fase da nossa vida, é o início. 51 anos é o início da segunda etapa da nossa vida profissional. É o início dessa etapa. Então a mentoria cabe muito bem para todos esses profissionais, dito profissionais, se alguém aí está na mentoria que tem 50, 55, 57 anos e acha que a carreira acabou, pelo contrário, né? Ela começa aos 51 anos, mas ela começa quando você inova também, quando você se propõe a apresentar o que você sabe de uma outra maneira. Então a mentoria também surgiu na minha vida como uma forma de apresentar aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho, aquilo que eu domino de uma outra maneira, né? Então eu penso que por aí a gente encaminha esse conceito da mentoria. E a relação online é uma relação que, para mim, eu acredito que hoje é íntima de todos. Claro que nós ainda estamos, muitas pessoas ainda desacreditam que um trabalho online, que um processo online possa gerar efeitos significativos, vamos falar de empresa, de empreendedorismo, de organização. Foi por isso que, estrategicamente, durante esses 3 anos, eu já vinha fazendo a mentoria antes da pandemia, eu tenho uma seleção de quem mentorear, né? Quem são os mentorandos, né? Nesse caso aqui, a gente sempre trabalha com a alta direção, com a alta gerência e com os tomadores de decisões. Então você tem que focar nessas pessoas que podem fazer influências aonde elas estão, né? Então acho que isso é uma dica muito importante. É difícil você começar a mentoria com aqueles que não podem tomar decisões. Só tem que tomar decisão, né? Entendi. E, Mário, nesse período de pandemia ajudou bastante também aos profissionais caminharem um pouco para esse lado de mentoria, né? Os profissionais, como você, né? Psicólogo, pedagogo, caminharem um pouco mais para essa vertente devido à pandemia trazer mais essa parte online, das pessoas ficarem mais em casa, ter essa nova roupagem que a gente já falava lá 3, 4 anos atrás, que o futuro é a internet, o futuro cada vez mais é digital.
Com o celular na mão a gente está fazendo essa live e com o celular na mão a gente também tem as nossas mentorias. De que forma? A minha pergunta que eu sempre quis fazer, na verdade eu nunca perguntei, né? Você tem que perguntar aquilo que tu nunca quis perguntar. Mete ficha aí, vamos lá. De que forma essa avaliação de mentoria ela é mensurada para o teu mentorando? Como é que você, no caso, eu sei que tem outros tipos de gestores que também fazem mentoria e qualificam de uma maneira diferente. Mas você, no caso, como é que você identifica essas análises? O processo metodológico da mentoria é o mesmo como o processo metodológico de uma consultoria, de um treinamento, de um processo de aprendizagem, onde você inicialmente estabelece as metas, os resultados e estipula onde você quer chegar, o que você quer chegar. Né? Claro que alguns partem de problemas, então você apresenta os problemas. Esse é um mecanismo de metodologia muito simples, então se você procura uma mentoria e sabe identificar os seus problemas, que isso já é, inclusive, já é um processo que você tem que saber identificar. Se eu sei apresentar os meus problemas, eu sei identificar e quero resolver esses problemas e procuro uma mentoria executiva, vamos falar especialmente da mentoria executiva, que te posiciona, que te coloca para levar para um resultado dentro do teu negócio, né? Então, o ponto de partida é a solução dos problemas que você já identificou, ou a definição e a descrição dos objetivos também que você estipulou. Não muda. Quando você passa para o online, as metodologias de interatividade, de acordo, de construção do saber e dos resultados é o mesmo. Não tem nenhum tipo de diferença em relação a isso. Né? Por exemplo, as pessoas continuam tendo dificuldade em identificar os seus problemas. As pessoas continuam tendo dificuldade em definir os seus objetivos, em construir a sua visão, em estabelecer aonde querem chegar, como querem chegar, de que forma querem chegar. Então, quando você estabelece inicialmente um acordo de mentoria, eu particularmente, né, isso para mim tem que estar muito claro, tem que estar muito estabelecido. E quando eu falo estabelecido, é contratualmente estabelecido em papel, escrito, definido, né, muito bem mapeado. Porque a partir quando a gente traduz e coloca no papel, ambos, mentor e mentorando, podem ver aonde querem chegar. Então isso não muda, Marcelo. Né? Essa dinâmica é a mesma. A dinâmica da mentoria, tanto você está fazendo uma consultoria presencial, ou está montando um treinamento para resolver algum tipo de problema, ou desenvolver uma equipe de vendas, de gestão, desenvolver competência nos empreendedores, é o mesmo processo. Eu acho que aí a pedagogia me ajuda muito. Né? A pedagogia me ajuda muito porque eu tenho o pedagogo, ele sabe, ele tem uma construção metodológica. Ele sabe, por exemplo, que antes da execução, você tem que construir a metodologia. Você tem que saber qual é a metodologia. A mentoria é a metodologia, ok. Né? Ela é a metodologia. Porém, essa metodologia ela tem que ser estabelecida através de requisitos que você vai mapeando, identificando, desenvolvendo, delimitando o campo aonde você quer chegar e o que você quer resolver. Esse é inclusive, é o primeiro requisito de qualquer pessoa que quer trabalhar em mentoria, em consultoria, em treinamento, em educação ou em transformação. Quanto mais você puder estabelecer esses parâmetros de maneira clara, melhor. Claro que aqui eu iniciei, eu acho que é uma dica muito interessante nessa questão da mentoria online, né? Todos os meus trabalhos são personalizados. Todos os meus trabalhos, como, obviamente, a própria essência da mentoria. A mentoria não é um trabalho massificado, ela não é um trabalho onde eu pegue o modelo, a modelagem, o resultado, o padrão de um fenômeno A e transfira para o fenômeno B, para o cliente B. Não existe isso. Então, é a personalização. Isso é uma coisa, Marcelo, que eu, particularmente para mim, é o que me encanta nessa jornada após os 51 anos. Uhum. Né? É o que me encanta muito, é o que me mobiliza, é o que realmente me faz crescer junto com o processo que eu desenvolvo, é a personalização. É você mergulhar na realidade do mentorando, que você está atendendo, entendendo todas as suas bases psicológicas, as suas bases operacionais, a sua base de execução,
a sua base de crescimento, de visão, para que você possa ali estabelecer junto com ele um crescimento. Por isso que a mentoria ela tem essa relação de confiança e essa relação de acompanhamento que muitas vezes extrapola o processo contratual, né? Então tem pessoas aqui que eu estou acompanhando há um ano já, um ano e meio. Então passa a ser uma relação, por isso que eu citei o psicólogo, citei a Vera que está aqui no na nossa live. Hoje a gente tem profissionais que nos acompanham, como o nosso contador, como o nosso médico, né? Tem um médico que te acompanha, o mentor e o psicólogo. Passa a ser uma relação bastante diferenciada. É claro que tem mentorias e coletivas, mentorias em grupo, que eu particularmente não faço. As minhas mentorias são personalizadas, são com a alta direção, com os gestores, especificamente com esse grupo de profissionais. Beleza. Olha o Nairon aí. Fala, Nairon. Fala, Tube. Grande amigo. Se não tiver claro, Marcelo, por favor, peça para a sua audiência fazer perguntas. Não, sim, já ia porque de repente eu posso não estar sendo claro, né, na minha... A todos que estão acompanhando aí, Mário Sérgio, qualquer situação, pode perguntar na live aqui que a gente para e responde. Mário, é o seguinte, pelo menos para mim, né, no meu período de mentoria que eu fiz com você, me abriu bastante uma visão ampla, diferenciada do que eu enxergava pro que eu estava vivendo no momento. Às vezes a gente tem uma ideia de como agir, de como se comportar pelas situações, experiências passadas, que a gente vai aprendendo, vai observando e vai corrigindo, e a gente acha que não, vou fazer dessa forma. E com a mentoria, especificamente a sua, né, também tem outros tipos de mentoria, a gente vai falar de mentoria de saúde, de emagrecimento, de tudo. Mas nessa situação executiva, quando a gente conversava sobre essas questões, me dava outro plano, né? Só que eu tinha uma certa ainda dificuldade. A minha próxima pergunta deve ser a dificuldade de todos os mentorandos também. E pelo menos eu me comportava, eu fazia o dever de casa, né? Tentava chegar próximo do resultado. Quais são as dificuldades que você tem encontrado mais nos seus mentorandos referente à questão da mentoria em si no geral? O dever de casa. Entendeu? Porque quando a gente fala de gestor, né, às vezes a gente está falando do cara cabeça fechada, então não. De repente o cara tem até uma cabeça aberta, mas na hora de praticar é diferente. Vou te falar uma coisa que é uma outra coisa muito interessante que acontece, é um fenômeno que acontece aqui pelo menos dentro do que eu faço, da mentoria que eu faço, executiva. De 20 empresas que eu acompanho, de 20 pessoas que eu faço a mentoria, 17 são mulheres. 17 são mulheres. Significa o seguinte, isso é um dado, isso é um fato. Quando eu tenho que fazer trabalho de campo, normalmente os homens, os empreendedores, os executivos, são mais abertos a esse tipo de trabalho. E eu tenho clientes presenciais. Mas quando se trata de mentoria online, pelo menos dentro desse campo, as mulheres elas têm sido mais ativas nesse processo. E eu te confesso que eu não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso. Pode ser até que eu descubra algum tipo de dificuldade na execução do trabalho, mas a executar o processo de mudança, aquilo que está querendo se mudar, seja ele comportamental, seja ele mental, cognitivo, modelo, padrão, crenças, enfim, qualquer tipo de mudança nesses campos faz parte do processo de construção do aprendizado. Isso é uma coisa. A outra situação, pelo menos a pergunta que você me falou que eu entendi, em relação a essa entrega, mentorando, e dentro dessa entrega desse processo, essas mulheres empreendedoras, donas de negócio, elas realmente têm uma entrega muito grande no processo de aprendizagem e no processo de revisão comportamental. Talvez porque isso é claro, as cartas são muito claras, quando você procura um processo de mentoria executiva, empreendedora, ou qualquer outro processo de mentoria, você vai ter que passar por uma revisão dos teus valores, das tuas crenças, do teu comportamento, você vai ter que fazer uma revisão
obviamente, de como você chega até aqui, dos teus medos, daquilo que te engessou, daquilo muitas vezes que você está colocando debaixo do tapete como profissional e você não quer expor, você ainda procura manter esses medos ou essas inseguranças num quarto secreto, porque é assim que funciona o mercado, né? A gente procura esconder os nossos medos e nos mostrarmos cada vez mais fortes e tudo mais, para que o outro possa interagir, dizer eu sinto confiança em você, mas no fundo a pessoa não tem nenhuma confiança no processo. Então, em relação a isso, Marcelo, eu posso te garantir que eu não vejo nenhuma dificuldade em termos do processo de construção com as mulheres. Mas e os homens? Tem 3 homens ainda, né? Se eu tenho 20 clientes, 17 são mulheres e 3 são homens, na questão, quando você faz a mentoria para o sexo masculino, para os gestores ou para os donos de empresa, né, você sente sim uma dificuldade no sentido, muitas vezes, de você mergulhar com este indivíduo, mergulhar com ele para o processo de mudança na parte comportamental dele, na parte dos valores que ele estabeleceu até aquele momento. Então, quando se trata das mulheres que são acompanhadas pelo processo de mentoria, elas têm muito mais facilidades e flexibilidade em adotar novos valores, em buscar novas fronteiras, em buscar novos mecanismos do que os homens. Eles são mais rígidos, eles demoram mais a abrir mão, muitas vezes, de uma situação que não está funcionando. Que você percebe claramente que a pessoa está girando em círculo. Então, quando uma empresa, e o que está acontecendo muito, inclusive agora, tu sabes que muito bem, porque você vai fazer parte de um trabalho comigo de uma nova empresa, né? O que a gente chega nessas empresas? Empresas familiares, casais, homem e mulheres, pequenas empresas, 5 a 10 pessoas, né, 15 pessoas, mas sempre um casal familiar conduzindo a empresa. Sempre que vem procurar a mulher o processo de mudança, porque ela já decisão, né? Não sustenta. Exatamente, ela quer decidir a mudança, ela não aguenta mais aquele girar em círculo, parece que você está girando em círculo, você não cresce, você não quebra um paradigma que faz com que você cresça pessoalmente e profissionalmente, e aí ela vem procurar, e quando os casais se unem, aí já é uma outra jornada de conhecimento que tu vens acompanhando também, que tu vais acompanhar agora nesse processo. Do Mário aí. Marcelo, caiu? Marcelo? Mário, só um minutinho. Eu não sei se... A minha internet aqui, eu estou no 4G, tá perfeito. Os homens são mais cabeça duras. A Eude falou aqui, Eude, vamos ser sinceros, né? De verdade, os homens têm mais dificuldade realmente para promover mudança. O Marcelo foi um mentorando, vou colocar o Marcelo na roda, já que ele está aqui, vamos expor o Marcelo também, né? O Marcelo, e a Jordana está aqui, ela também vivenciou um pouquinho desse processo, né? Eu fazia uma mentoria com o Marcelo, a gente estabelecia a análise, fazia análise, a gente dava os comandos para o processo de mudança. A impressão que eu tinha é que o Marcelo levava todo aquele processo para ele, mas ele ficava girando com aquele processo. Ele tentava se convencer ainda que aquilo era possível. E quando eu voltava para a mentoria com o Marcelo, né, ele sempre voltava ou um passo atrás, ou se ele voltasse um passo à frente, né, da mudança, mesmo assim com resistência. Até que, e aí é o papel do mentor, né? Eu falei, bom, tem que quebrar essa chave, né? Tem uma situação que eu preciso quebrar esse padrão. E Marcelo, aí talvez seja o grande segredo da mentoria, né? Você só pode fazer mentoria daquilo que você sentiu, daquilo que você sofreu, daquilo que você passou. Quando você veio como executivo buscar a minha mentoria para se posicionar em termos de decisão do teu futuro profissional, eu, obviamente, entendia que eu não estava me colocando ainda no teu lugar, que eu ainda não estava sendo empático com a tua situação. Foi quando também eu comecei a identificar as minhas fraquezas. E por que lá atrás também eu falhei. E se naquele período que eu falhei, por que eu falhei? E eu comecei a traduzir isso para você. Então, veja,
A mentoria, ela parte de um processo também do mentor que já sofreu aquilo, que já fracassou, ou que já venceu, ou passou por aquele obstáculo. Então, eu não acho, eu falo assim que o homem é mais resistente, mas é papel do mentor encontrar um canal de comunicação, uma forma de se comunicar com as pessoas, com os seus padrões, que possa fazer sentido para eles, que possa fazer sentido para que eles possam fazer a mudança. Eu nunca coloco, é claro que eu estou dizendo aqui, por isso que essa pergunta do Marcelo, eu até tenho dificuldade de responder, Marcelo, te confesso, porque para mim quem define ser mentor, quem define ser consultor, quem define ser coach, ou quem define transformar a vida do outro, tem que entender que você é responsável por encontrar os mecanismos metodológicos, os mecanismos e as estratégias para o processo de mudança. Né? É claro que do outro você só tem um compromisso e um comprometimento. Claro que você não pode partir de um processo desse sem um compromisso, sem um comprometimento. Mas enquanto eu enxergo, e sempre enxerguei no Marcelo, desejo, compromisso, vontade, querer de mudança, aí a responsabilidade. E que eu pude fazer desses fracassos uma lição que hoje me faz estar num posicionamento que eu considero o ideal para mim. Então eu chego aos 51 anos fazendo o que eu quero, fazendo o que eu gosto, aonde eu quero, aonde eu gosto, trabalhando com quem eu quero. Fala, Marcelo. Eu acho que você parou, Marcelo. Não sei. O que é que vocês acham aí, pessoal? Deu gente aí. Se fui eu que parei ou se foi o Marcelo que parou aí o vídeo dele. Mário, a tua comunicação comigo está meio que travando aqui. Mas eu já dei uma olhada aqui, a internet está ok. Tá me escutando agora? Tô te escutando na boa. Eu não sei se foi você que parou, acho que você que parou. Foi? Eu estava aqui respondendo Fala, Marcelo. Teve ela botou aqui assim, digamos que a mentoria é uma troca, então. Tá super travado o que a Jéssica falou. Os dois, Jéssicas, tanto os dois estão falhando, os dois estão falhando. Só se a gente sair e entrar novamente, Marcelo, não sei. Estão os dois parados. Aqui no meu tá tudo ok, eu estou te ouvindo numa boa. Melhorou melhorou a Letéria. Voltou agora? Voltou, pessoal? Podemos seguir ou temos que fazer aí uma... Acho que é por isso que o pessoal tá travando também aqui nas perguntas. Os dois. Os dois melhorou, Jéssica, ou travou de vez? Eu não sei, eu tô te escutando. Eu também tô. Agora deu bom, agora deu bom. Então bora. Agora deu bom. Então, pô, deu bom, pô. Então vamos em frente para não ficar... Sim, Marcelo, então era aquilo da troca lá que a gente estava falando, é uma troca sim, né? É uma troca, sim. Aonde, por isso que eu estava explicando aqui, Marcelo, você que perdeu, a virada da chave com você na tua mentoria foi quando eu identifiquei a minha dor, eu olhei para o meu histórico profissional, identifiquei a minha dor junto à tua, pude perceber qual foi o mecanismo de mudança que eu fiz naquele momento, consegui traduzir isso para a sua realidade, fez o sentido e virou a chave. Então a mentoria sim é uma troca. Sim. Ela tem uma troca, né? Eu diria que é um processo de sinergia também, porque na medida que a gente interage, acaba crescendo o mentor e acaba crescendo o mentorando. A gente não sai a mesma coisa, né? Num processo sinérgico é mais do que uma troca. Num processo sinérgico, 2 e 2 são 5, né? 2 e 2 não é 4. Mas eu tenho que partir do 2 e 2 é 4. Primeiro eu preciso pegar lá uma experiência que eu passei também, que eu pude superar e tudo mais, e para que eu possa traduzir num aprendizado, no conhecimento. Faz sentido para ti isso, Marcelo? Isso aí. Aí, assim, com certeza. E, assim, falando para o pessoal que está assistindo aí,
Eu já te dei o meu feedback, né? O teu feedback sobre a mentoria, mas eu vou expor para o pessoal que está assistindo também. Se você não teve a oportunidade ainda de fazer uma mentoria, no meu caso foi sobre estratégia mesmo, planejamento e tomada de decisão, no qual a situação que eu estava passando, mas se você tiver a oportunidade de fazer mentoria naquilo que você quer fazer, seja de saúde, seja de, sei lá, qualquer coisa, até relacionamento, procure um profissional que entenda daquele assunto. Mário Sérgio é uma ótima opção, é o meu mentor de tudo, a gente conversa bastante. Que a clareza das ideias, a clareza da problemática, ela vai acontecendo a partir do momento que é cavado e aprofundado em termos de perguntas estratégicas mesmo, estruturadas para aquela situação que você está passando. E aí, o mentor, que é no caso Mário Sérgio, naquela época, conseguiu identificar e se pôr no meu lugar para que ele entendesse o que estava acontecendo. E aí a comunicação começou a fluir, e aí os resultados começaram a fluir também. Então, se você não teve a oportunidade ainda, depois que bate um papo com o Mário Sérgio aí, o Mário Sérgio é um cara corridaço. Se você conseguir um horário com ele, olha, você é um abençoado. Então vale muito a pena. A pena não, vale tudo, vale a toda. Porque te dá uma ótima visão do que você pode crescer. E teve um avanço daqui para cá. Lógico, a gente está sempre em evolução, a gente está sempre mudando de ideia, a gente está sempre construindo coisas e a inovação está aí para a gente cada vez mais ter mais conhecimento. E essas dúvidas vão sempre acontecer. Então, quando você tem uma mentoria que também te acompanha nessa questão de estudo, nessa questão de resultado, o negócio vai sempre ficar bem positivo para o seu lado. Então, além do Mário Sérgio ser um grande amigo, ele é um grande mentor que eu vou continuar, né, nesse projeto. E a gente está com outros projetos agora também, enfim, em termos de consultoria e tudo mais. Mário, fala, meu mestre. Só para deixar frisado pro pessoal aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, não precisa ser agora, mas entre em contato com o Mário aí do @neurocomunicação, adiciona ele aí no Instagram também. Ele está sempre postando algumas coisas, diariamente postando coisas dentro do seu Instagram, no seu YouTube também. Faz um trabalho excelente aqui de mentoria, consultoria e tudo mais. Tem uma ótima visão e entendimento de gestão. E aí, Mário... Eu queria até falar, antes de fazer a próxima pergunta, Marcelo. Pois não. De novo, como uma pessoa da educação, né? Antes de mentor, acima de tudo, eu tenho 30 anos dedicado à educação empreendedora. Né? Cria do Sebrae, né? Trabalhei inicialmente na área de educação do Sebrae. Antes de pensar como mentor, pensar como educador, sempre digo o seguinte: as inovações nos processos de aprendizagens, elas realmente precisam ser contemporâneas. Desculpa. A gente está no mundo, isso não é novidade, repleto de informações. A informação está na nossa mão, o conhecimento está na nossa mão, está tudo próximo da gente. A gente tem evoluído em informações, tem evoluído nesse campo. Porém, o processo de alcance de resultado, muitas vezes parece que não caminha junto na mesma intensidade da quantidade de informações. Então, aqui na mentoria, a gente atende mestres e doutores, né, que já estão num nível, obviamente, de conhecimento extremamente profundo e especializado, mas eles ainda entenderam que não conseguiram um posicionamento e virar a chave de fazer daquele conhecimento, dar sentido para eles, propósito, para que eles possam olhar os seus resultados e fazer valer a pena. Claro que aí é o significado de cada um. É o significado que cada um dá àquilo que pretende. Se você me perguntar para o Mário Sérgio, quando eu decidi atuar na mentoria, eu fiz uma profunda reflexão, né, se eu teria, antes de mais nada, credibilidade para isso.
se eu teria, antes de mais nada, um sentido para que eu pudesse trabalhar o conhecimento e, ao mesmo tempo, fazer as modificações, e eu tive que olhar para a minha vida. E a pergunta que eu me fiz foi, eu como profissional hoje, fazendo a comparação com o Mário Sérgio profissional com 51 anos e o Mário Sérgio profissional quando tinha 30 anos. São duas pessoas totalmente diferentes, né? Com 30 anos eu era um executivo que ficava de avião para lá, avião para cá, em negociações, em grupos, né? Vivia mais no avião do que no chão. Hoje eu vivo mais no chão do que avião, certo? Mas quando eu olho a minha vida profissional aos 51 anos, eu posso dizer e ter a convicção de que eu estou onde eu quero, trabalho com quem eu quero, faço o que eu gosto, estou no local que eu amo. Né? Eu sempre gostei daquela letra do... Né? O escritório é minha praia, né? Eu sempre quis isso, né? Exatamente, do Charlie Brown. Eu quis fazer da praia o meu escritório. Encontrei uma mulher também que me levou para esse caminho, que também foi minha mentora em determinado momento. Veja que para ser mentor não preciso, muitas vezes... a minha esposa foi uma mentoranda no sentido de que ela sabe encontrar os melhores locais para viver, o melhor local para trabalhar. Então, e eu não tinha essa percepção. Então, hoje, né, com 51 anos, eu me considero, tanto que eu vou estabelecer a minha base aqui, para os próximos 15 anos, pelo menos, né, de trabalho. Tá aí. Eu estou aqui em Vila Velha, Praia da Costa, que eu considero um mini Rio de Janeiro, com menos violência, mas assim, com aquele cheiro do Rio de Janeiro, a cultura carioca, mas também uma cultura do capixaba, extremamente atraente e atrativa. Então, acredito também, Marcelo, que para você fazer a mentoria, você tem que ter muita convicção também daquilo que você pode fazer para o outro, olhando para a sua vida. Não é só o livro, não é só o cognitivo, não é só a titulação, porque parece assim meio incoerente, né? Um especialista mentorando um doutor, um especialista mentorando um mestre. Só que o mestre não soube se posicionar ainda, ou ainda não conseguiu, ou não está feliz com o seu posicionamento profissional. Ele ainda não se sente inteiro, produtivo, né, ou integrado dentro do que ele faz. Então veja que necessariamente uma trajetória do mentor, por isso que são campos de mentoria, como você fala, né? Eu já pude também experimentar aqui, de novo, com a minha esposa, né, a mentoria para emagrecimento, né, no sentido de entender a condição física, quanto ela impacta na condição emocional e na condição de produtividade e de felicidade. Então, quando eu fui mentor, né, quando eu recebi essa mentoria, eu tive uma mudança também completa nesse sentido. Então, eu acho assim, cara, muitas vezes o mentor está aí do seu lado, o mentor é o seu pai, a sua mãe, sabe? Muitas vezes você não ouve esse mentor, mas ele está do seu lado. No meu caso, eu descobri a minha mentora, a Jordana, aí com 47 anos, mas ela já vinha muitas vezes me dando algumas dicas em relação a isso. Então, a minha primeira mentoria foi da minha esposa. Foi ela que me fez modificar completamente a minha condição profissional e a minha condição hoje de agir no mercado, de fazer o que eu faço hoje com muito mais prazer, com muito mais produtividade, com muito mais ganho, né? Porque também tem isso, você sabe que está dando certo quando você olha para trás e você vê que você está ganhando mais, que você está feliz, que você está seguro, que você está convicto. Né? Todos esses fatores fazem parte desse processo. Então, vamos dar uma olhada aí para o lado também, que muitas vezes os mentores estão aí do nosso lado, estão falando para a gente, só que a gente não está aberto, a gente não está preparado. Talvez aquela tua primeira pergunta, assim, quais são as dificuldades, né? Muitas vezes a gente não está preparado para ouvir as sabedorias que estão próximas da gente, que estão muito ligados ali na gente. Você respondeu a minha pergunta. Eu ia perguntar justamente isso. Porque tem pessoas que falam assim, eu quero ser mentor, eu quero trabalhar com mentoria e tudo mais. E aí você respondeu como identificar essa situação para vir a ser um mentor. Né? Muitas vezes o mentor está do teu lado, você quer mudar. E assim, Mário, eu tenho recebido muita mensagem de pessoas que acompanham, estão acompanhando os videozinhos lá e tal, tá dando bom. As lives estão sendo muito cobradas, com vários profissionais diferentes, é por isso que estão falando assim,
é o Cello Talk Show e tal. É, Uma nova forma de comunicar no Pará. eu ainda vou botar um bordão, ainda não achei. Mas aí isso aí é um papo com a Jordana, viu, Jordana? Exatamente. Aí o ponto de tudo que eu tenho afunilado assim, as informações das pessoas é o medo da mudança. É o medo da mudança e o outro ponto é que as pessoas me procuram muito para falar sobre relacionamento. Quem sou eu para falar de relacionamento, meu amigo? Ai, ai. Mas, enfim, isso faz milagre, né? E a questão do medo, que deve ser até o próximo tema do meu canal lá, o medo da mudança, que aí as pessoas ficam meio travadas, assim, porque elas escutam a informação, elas procuram as pessoas que são mais experientes para poder bater o papo, a mentoria, né, para poder mudar. A gente está falando de, assim, de um papo mais informal. A mentoria elas traz um papo mais formal, com detalhes, com evolução, enfim. E é esse medo também que é a mentoria mais formal de que a gente está falando, né? O medo da mudança. Porque eu sou assim, eu dei certo assim até agora, e por que eu vou mudar? Então, o que está dando, o que está de errado até aqui que eu tenho que mudar? Mas mudar dói, né? Mudar sempre é uma constante, né? Então, o cara às vezes não quer tirar o pé dali, porque não, o fulano me falou dessa forma, mas e aí eu sempre trago no meu canal que a gente tem que ser melhor do que a nossa própria desculpa. Então, quando a gente começou o trabalho de mentoria, é porque eu realmente tinha que ter um olhar diferenciado e eu estava vivendo uma chuva de informação que eu falei, não, cara, isso aqui é trabalho para o Mário Sérgio. Pô, aí a gente vai afunilando, entendeu? E é isso, cara. É isso. Assim, A coragem, né, Marcelo? A mentoria, de novo, vamos falar um pouquinho da mentoria executiva. Quando a gente fala de mentoria executiva, ou mentoria de negócios, principalmente para pequena empresa, não tem como desassociar a vida dos sócios, porque a maioria das vezes os sócios são escravos da empresa, são empregados da pequena empresa, né? Você, pelo menos é o que eu percebo nesses 25 anos, né? Empreendedores viraram empregados ou escravos da sua empresa. Não tiram férias, são extremamente centralizadores, muitas vezes são realizados no campo, sim, empreendedor, porque eles fizeram, chegaram lá em termos de ter 4 milhões, 5 milhões na conta bancária, tem 10, 12, 15 empregados, mas chegaram no limite. Chegaram no momento em que eles começam a se perguntar, né? E aí? Cheguei nesse momento, como é que eu faço agora para quebrar esse padrão? Para quebrar esse padrão que eu construí, aonde muitas vezes eu construí esse padrão desacreditando nas pessoas. Eu não acreditava nas pessoas. Eu acredito em mim. O empreendedor, muitas vezes, ele é egocêntrico, na maioria das vezes ele é egocêntrico e acredita em si. E ele acaba caindo na sua própria armadilha. Muitas vezes, quando a empresa chega a 10 anos, 8 anos, né, que ele começa a perceber que ele não sabe como se libertar. Por isso que eu te falo, a maioria das vezes são as mulheres que vêm procurar, as mulheres dos empreendedores vêm procurar a mentoria, e quando elas começam a perceber que aqui dentro da mentoria nós temos casos de sucesso, muitos casos de sucesso, de empresas que conseguiram romper com esse padrão, né, romper com essa situação, e começaram a viver, começaram a despertar para outros campos da vida que estavam simplesmente inertes, né, parados. Aí elas começam a acreditar que é possível. Então, de novo, o medo e a coragem andam junto. Medo e coragem andam junto. Então, eu sempre sei que quando a mulher de um empreendedor, ou um empreendedor, ou uma pessoa vem procurar nesse estágio, ela quer a mudança. Sim. Mas claro que o medo está lá e a coragem também está lá. Então, nosso papel como mentor é trabalhar em cima da coragem. Uhum. Ora, coragem, por exemplo, para fazer o que o mentor fez. Porque, de novo, a pessoa te pergunta, e o que você fez como mentor? Qual foi a decisão que você fez que você pode dizer que é corajosa, né? Que vai contra o padrão e tudo mais, né? Então, hoje,
ao olhar para a minha vida, eu preciso fazer essa reflexão, senão eu não consigo exercer a mentoria. Porque eu tive que passar por um momento de decisão também crucial, onde eu precisei sim usar ferramentas mais formais, como você falou, certo? Precisei trabalhar elementos da inteligência emocional, da parte estratégica, da parte psicológica, da parte dos negócios, mostrar que existe viabilidade nas decisões que eu estou tomando. Então não é simplesmente uma mentoria de que perca o medo, cara, vai lá e faça coragem. Não. O mentor ele tem que trabalhar em cada campo desse, psicológico, cognitivo, operacional, gestão, viabilidade, mostrando que esses campos, modelo de negócio, é possível que você possa trabalhar num outro padrão e conquistar aquilo que você precisa naquele momento. Né? Então, a gente, ao longo desse processo, o mentor ele vai só acumulando sabedoria junto com o mentorando. A cada mentoria que a gente termina, a gente vai se alimentando dos cases de sucesso, se alimentando também de outros padrões que também vão rompendo, e a gente vai traduzindo isso para que outros possam vir e a gente possa compartilhar esse aprendizado. Por isso que eu falo, Marcelo, acima de tudo, é um processo de educação, é um processo de aprendizagem. Se você dá nome de mentoria, de coach, de consultoria, de manager, não sei o que for, rapaz, seja o que for. O processo de mudança é um processo de aprendizagem, onde você aprende um com o outro a partir das experiências, mas a partir também de ferramentas e de um modelo de convicções. E, Mário, é só para a gente finalizar. A mentoria, ela serve para os pequenos, para os empreendedores que estão começando, porque a gente falou sobre já as pessoas que já estão na pegada e tudo mais, a gente não falou dos pequenos empreendedores que estão começando a montar o seu negócio, ou que já montaram e estão iniciando, profissionais liberais que querem se destacar mais no mercado, pegar mais clientes e tudo mais. Essa mentoria, ela se encaixa nesse padrão? Se encaixa na medida que você tem um mentor que já iniciou vários negócios, ou que já iniciou negócio, que já passou por essa fase e sabe transferir aprendizado para essa pessoa. Se eu passei pelo processo, se eu fui pequeno, se eu formalizei, se eu fui atrás das minhas carteiras de cliente, se eu me estabeleci, se eu contratei a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira, se eu estruturei os processos, se eu fiz o plano de negócio, se eu me posicionei no mercado, quebrei, mas voltei de novo, aprendi com a quebradeira, aprendi a fazer de maneira diferente. Cabe, a partir se eu tenho um mentor que ele passou por essa jornada e ele sabe indicar, encurtar os caminhos para que eu não cometa os mesmos erros que eu cometi. Certo? Então, nesse sentido, esse é o propósito. Até porque para não ficar uma coisa muito aventureira, né? Assim. Sim, porque você tem que levar, a mentoria tem que levar aquela pessoa, como você falou, a tomar as decisões assertivas. Então, as decisões assertivas, ele vem das experiências que você teve no passado, com as tuas empreitadas, com as tuas investidas, com os teus sucessos e insucessos, certo? Que fez com que você aprendesse e agora você vai estar compartilhando esse aprendizado com aquela pessoa dentro do contexto dele, dentro daquele contexto. Mas você vê que é uma jornada empreendedora. Então, se eu passei por essa jornada empreendedora e, claro, e me estabeleci no mercado, ou seja, eu tenho a minha carteira de clientes, eu cheguei lá, eu sei como fazer, então, obviamente, eu tenho como te assessorar, te dar essas orientações para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Legal, legal. Mário, para a gente finalizar aqui... Mas tu tem certeza que já acabou? Já passou 1 hora? Já, eu tô com um cronômetro aqui. Meu Deus do céu, cara, foi muito rápido. Minutos. Meu Deus do céu, foi rápido. Não, esse papo a gente pode ficar até... Pode. Daqui a pouco o Instagram corta aqui. A gente corta, vai ficar na metade. A gente vai marcar outra live com novos tópicos, novos temas, que com certeza aí o pessoal me manda depois a pergunta, eu vou te repassando. Mas aí para o pessoal que continuou e ficou e também está assistindo depois, esse é o Mário Sérgio, Mário Borges Sérgio, Mário Sérgio Borges, é isso? Né? Exato. Grande amigo de quase 10 anos, de muitos trabalhos juntos, de muita conversa, de muito aprendizado, troca de aprendizado também.
de conhecimento, pô, avassalador, já foi gestor de empresas, consultor de empresas, mentoria com grandes executivos hoje. Se inscreva no canal dele lá, @neurocomunicação. E também o meu agradecimento se estende para a Jordana, que quando a gente fala de Mário Sérgio, a gente também fala de Jordana, Jordana Anjos, e que também é uma excelente profissional na parte do design, de identidade visual, fez a Tchelos Tapiocaria, fez outros trabalhos magníficos aí também, que a gente pode mensurar depois. @Gil Anjos, né? Exato. Conheça um pouco lá do trabalho dela aí. @Astro1, que é a empresa que a gente foi sócio, ainda está ativa no mercado e a gente continua trabalhando aqui por fora em alguns projetos aqui também. Pessoal, que quer conhecer mais o trabalho do Mário e que tenha esse perfil aí que o Mário pode ajudar, vai descer, vai cavar contigo aí a problemática toda, conversa com o Mário, manda um direct para ele aí, e com certeza ele vai te atender com o maior prazer. Mário, Obrigado, Marcelo. Desde já, muito, muito obrigado, boa noite, e daqui a pouco a gente conversa aí sobre a nossa reunião de amanhã. Obrigado, Marcelo. Sempre um prazer, meu amigo. Abraço a todos, obrigado pela participação. Abraço, Marcelo. Valeu, obrigadão. Até mais, pessoal. Tchau, mestre. Tchau, tchau.